Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você medita na palavra dele e fala com ele ao longo do dia, então mais perto você se torna dele. E mais forte você se torna espiritualmente e mais fraca a sua carne vai ficando. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu tenho um ensinamento que acho muito importante. Talvez você queira fazer algumas anotações ou talvez possa ver o programa mais tarde. Tenho certeza que passa mais de uma vez ao dia, sabe? Mas hoje eu quero falar sobre a guerra pela alma do homem. Eu tenho falado sobre tentação e eu gosto de dizer assim, o diabo nos tenta fazer coisas ruins, sabe? Mas Deus também nos tenta, Ele nos tenta fazer coisas boas. E é interessante porque talvez você seja tentado a doar algo, pode sentir que deve doar algo, mas é algo que você gosta e então e o inimigo vem e te tenta ficar com aquilo. Ou você pode ser tentado pelo inimigo a sentir raiva de alguém e Deus pode tentá-lo a perdoar a pessoa. E assim, então, nós estamos sempre fazendo escolhas o tempo todo sobre se vamos seguir a Deus ou seguir o inimigo. E esse ensinamento vem de Romanos, capítulo 6. Eu sempre gosto de dizer que se você entender Romanos 5, 6, 7 e 8, então você entenderá muito sobre a sua posição doutrinária em Cristo e com Cristo. São capítulos muito importantes para se entender, embora às vezes tenhamos que estudá-los por um bom tempo antes de realmente compreendê-los, sabe? Nós somos um ser tripartite. Nós somos espírito, alma e corpo. E é do seu espírito que vem a intuição, a consciência e a comunhão. Você comunga com Deus no seu espírito. E ali está a sua consciência, onde você sabe se está fazendo algo certo ou errado. E a intuição é onde você recebe revelação. É tipo, agora eu entendo. Seu espírito é a parte mais profunda do seu ser quando nasce de novo. É aí que o Espírito Santo ele vem morar, ele habita em você. E você se torna uma nova criatura em Cristo, conforme 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Depois você tem a sua alma, que nos coloca em muitos problemas. Ela é a parte principal que precisa ser renovada. E depois que você nasce de novo, algo maravilhoso acontece no seu espírito. Mas nada aconteceu ainda na sua alma. É aí então que o Espírito Santo entra e começa a trabalhar com você para que você aprenda a seguir o Espírito Santo em vez de seguir a carne. Sua alma é sua mente, sua vontade e suas emoções. Sua alma te diz o que você pensa, o que sente e o que você quer. Mas tudo isso pode ser totalmente diferente do que Deus sente, pensa e quer. Então você tem o seu corpo. É com o corpo que, sabe, você contacta o mundo com o seu corpo. Quando a Bíblia fala da carne, você verá esse termo carne, ela se refere a uma combinação do corpo e da alma. Isso é a sua carne. Agora, qualquer parte da sua alma que tenha sido crucificada para si pertence a Deus. E isto é bom? Mas isso leva tempo e é preciso aprender para que isso aconteça. E muitas pessoas não entendem isso até que aprendam. Eu não avançava em nada, sabe? Em nada mesmo na minha caminhada com Deus. Nesse capítulo 6, vemos que estamos mortos para o pecado, mas você pode pensar, como estou morto para o pecado se ainda quero pecar? Na verdade, não é o seu espírito que quer pecar. É a sua carne que quer pecar e é
Por isso que às vezes sente que existe uma guerra acontecendo dentro de você. Quando se torna uma nova criatura em Cristo, você quer fazer o que é certo, você quer fazer as coisas boas, sabe? Antes de eu nascer de novo, eu podia fazer coisas erradas, isso não me incomodava em nada. Primeiro, eu não tinha aprendido o que era errado e não havia nenhuma convicção, porque minha consciência estava nas trevas até eu nascer de novo e ser cheia da luz. Depois que eu nasci de novo, então as coisas que eu fazia e que antes não me incomodavam, começaram a me incomodar. Por exemplo, hoje, de vez em quando, se tento ver um filme que assisti há uns 30 anos atrás, e nele tem certas coisas, eu penso, não posso assistir isso? Como eu pude assistir isso? Há 30 anos atrás, bem era porque eu não sentia nenhuma convicção de Deus a respeito, mas agora, por causa do crescimento espiritual, eu sinto uma convicção. E eu sei, quando perco a paz, que preciso desligar, pois não é adequado para mim. Agora, Romanos 6, verso 1 diz, deixe-me dizer, antes de tudo, que Paulo estava falando da graça. Ele falava que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Bem, essas pessoas que ele estava falando tinham vivido sob a lei, então toda essa questão da graça era um pensamento, um assunto totalmente novo para elas. Você pode imaginar o quão difícil deve ter sido para elas entenderem o que ele estava ensinando aqui? Então, aqui vem esta pergunta: o que devemos dizer a respeito disso? Devemos continuar no pecado para que assim a graça, o favor e a misericórdia se multipliquem mais e mais? Então, quando Paulo disse onde o pecado abundou, a graça superabundou, ele quis dizer que não existe pecado que você possa cometer que a graça de Deus não possa cobrir e perdoar você. É a graça de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé. É a graça de Deus, é o seu favor, a sua misericórdia, o seu favor imerecido. E eu gosto de explicar às pessoas que o Espírito de Deus, que a graça de Deus é o poder do Espírito Santo vindo até nós para nos ajudar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos sem a ajuda de Deus. Por exemplo, sabia que você não pode mudar uma outra pessoa? E gastamos tanto tempo tentando fazer isso. Eu gastei muitos anos tentando mudar o meu marido, sabe? E quer saber? Não funcionou. Na verdade, às vezes, ele só piorava na área em que eu estava tentando mudá-lo. As pessoas não querem ser controladas e resistem ao controle. Só Deus pode mudar as pessoas, porque a verdadeira mudança tem que vir de dentro para fora. Quantos de vocês estão assistindo agora e tem talvez alguma pessoa na vida que tenta mudar? Talvez queira mudar os seus filhos, talvez não goste. Talvez você não goste do caminho que eles estão tomando na vida, ou acham que eles deveriam fazer algo que não querem fazer, e a única coisa que você pode fazer é orar que a vontade de Deus seja feita na vida deles. Porque a graça pode mudá-los se isso for realmente o que precisam. Às vezes estamos tão cheios de orgulho que achamos que é o outro que precisa mudar, quando na verdade nós é que precisamos. Mas Deus pode fazer em um segundo o que não poderíamos fazer em 100 anos com o nosso próprio esforço. Então toda essa mensagem da graça foi um choque. Eles pensavam, bem, se a graça vai cobrir nosso pecado, devemos continuar pecando para que a graça continue operando? Então Paulo começa dizendo como nós, que já morremos para o pecado, ainda podemos viver pecando? Agora, você pode pecar, mas você não pode viver propositalmente pecando. Estamos mortos para o pecado, mas ele não está morto. Noutras palavras, nós nunca vamos parar de ser tentados. O inimigo sempre virá atrás de nós e nos tentará. E eu odeio dizer isso, mas esta é a pura verdade. O diabo, ele nunca vai te deixar em paz. Pode até haver períodos de descanso em que ele não te incomode, mas
Honestamente, às vezes, se o diabo não está te incomodando, talvez seja você que não está incomodando ele. Recentemente eu escrevi um livro sobre o inimigo e tenho sofrido tantos ataques por tê-lo escrito. Bem, o inimigo realmente não quer ser exposto. Ele quer enganar as pessoas, ele se esconde e engana, e ele mente e depois destrói e arruína a vida das pessoas e elas nem sabem que é ele. Talvez esse não seja um assunto muito empolgante para estudar, mas é algo que precisamos estudar. Então Paulo continua dizendo: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados em sua morte? E tem duas palavras que aparecem muito na Bíblia: em Cristo. E no Novo Testamento, se você contar em Cristo e nele, através dele, essas frases aparecem 200 vezes no Novo Testamento e a frase em Cristo aparece umas 100 vezes. Eu posso dizer que entender o que significa estar em Cristo é uma das coisas mais importantes para você aprender nesta vida. E se não aprender isso, você nunca terá a justiça, a paz e a alegria que Jesus morreu para que você tenha. Sabe, eu gosto de dizer assim: não é o que eu faço que importa, não é o que eu faço que importa tanto, mas é quem eu sou. E veja, a lei sempre foi sobre o que eles faziam ou não faziam, e quando não faziam direito, tinham que fazer sacrifícios pelos seus pecados. Quando faziam certo, ficavam inchados e cheios de orgulho, e por causa desse orgulho, eles julgavam as outras pessoas, e isso também não funcionou. Mas sob a nova aliança, nós pertencemos a Ele, Ele vem habitar em nós, e nós passamos a ser considerados como estando nele. Essa é a nossa posição legal. Estamos em Cristo. Mas o que é legalmente nosso é aquilo que nós experimentamos. Às vezes são duas coisas diferentes. Então, legalmente estou em Cristo, Ele morreu por mim, meus pecados estão perdoados, Ele vai caminhar comigo pelo resto da vida, mesmo quando eu pecar e cometer erros. Quando eu me arrepender, a sua graça vai estar lá para me cobrir. Mas, à medida que crescemos em Cristo, devemos pecar cada vez menos. E isso não acontece se você não souber quem você é em Cristo. Então, existe uma lista imensa de coisas que a Bíblia diz que nós somos em Cristo, e todas elas são belas e maravilhosas. Você é a menina dos seus olhos, você é precioso, você é uma obra-prima, você é raça eleita, separado para uso exclusivo de Deus. É impressionante tudo aquilo que Deus diz que nós somos fortes nele e muitas coisas, mas enquanto nós nos enxergarmos só no natural, e não de acordo com o que Deus diz que nós somos, nós nunca teremos a vitória sobre os nossos problemas. Eu não conseguia mudar meu marido, mas assim que eu comecei a orar para que Deus o mudasse, Ele fez as mudanças que Ele queria, não as que eu queria, mas as que Ele queria fazer. Então, uma parte da nossa alma é a nossa vontade, e Deus nos deu livre-arbítrio, mas Ele deseja que usemos esse livre-arbítrio para escolher a sua vontade. Você já escolheu a vontade de Deus para a sua vida? Ou a maioria das suas orações é tentar fazer com que Deus te dê aquilo que você quer? Ou você ora como Jesus: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha? Agora, Jesus não queria ir para a cruz e sofrer. 3 vezes no jardim do Getsêmani, ele fez a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Deixe-me dizer, uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida, quando você quer alguma coisa, é você manipular e controlar e conseguir aquilo que deseja, mas que Deus não quer que você tenha. Então isso vai tornar você muito, muito infeliz. Sabe, Deus me chamou para este ministério, então eu tenho paixão por ele, eu gosto, não me importo com o trabalho envolvido, e eu estou fazendo isso há quase 50 anos, 48 anos, Mas se Deus não tivesse me chamado e eu simplesmente decidisse que eu queria fazer isso,
Antes de tudo, isso teria sido um desastre, isso nunca teria funcionado, ninguém me ouviria e com certeza eu não estaria aqui depois de 48 anos. Às vezes as pessoas me perguntam como eu começo um ministério como o seu. Eu gostaria de ter um ministério como o seu. Como eu posso começar um? Eu sempre respondo, é melhor orar para que você não comece, porque se você começar por conta própria, isso não vai funcionar. Uma das coisas que temos o privilégio de fazer depois de nascermos de novo é confiar em Cristo. Permanecer nele, viver, habitar e continuar nele. Ter um relacionamento com Jesus não é só ir à igreja aos domingos de manhã e ficar sentado no banco, mal esperando o pastor terminar para você ir almoçar, sabe? É sobre viver com ele, convidá-lo para tudo aquilo que você faz, colocá-lo em primeiro em sua vida. Ainda estou lendo Romanos 6, estou adiantando um pouco, não vou ler todos os 20 versos, mas eu recomendo fortemente que você leia depois que terminarmos. Ou vocês ignoram o fato de que todos vocês foram batizados em Cristo Jesus, que vocês foram batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte. Fomos sepultados com ele e você diz, mas eu não fui sepultado com ele? Bem, espiritualmente foi e... Se olhar com os olhos da fé, você dirá, quando Cristo morreu, eu morri, quando ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Mas se você olhar apenas com os olhos naturais, com sua mente natural e acreditar mais no que você pensa do que no que a Bíblia diz, então você nunca vai entender essas coisas. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela gloriosa força do Pai, assim também nós podemos habitualmente viver e nos comportar em novidade de vida. Eu amo isso. Nós começamos a formar novos hábitos. Antes de Cristo, eu pecava habitualmente. Agora, eu ainda peco, às vezes, mas não faço isso habitualmente, de novo e de novo. Eu não peco de propósito, mas eu me importo com a vontade de Deus e coopero com o Espírito Santo para sempre tentar fazer o que é certo. Nem sempre faço o que é certo, mas quando não faço, a graça de Deus está lá para me perdoar e me ajudar a aprender e prosseguir até o ponto em que eu acerte. Em Romanos 6, dos versos 1 ao 3, Paulo está dizendo, pois quem morreu está livre, solto e liberto do poder do pecado entre os homens. Agora, qual é o poder do pecado entre os homens? Eu acredito que seja a culpa e a condenação. Pense nisso, quando ele perdoa nossas iniquidades, quando ele levou as nossas iniquidades, ele também levou a culpa associada a ela. Mas quantas pessoas, eu fiz isso por anos, eu cometi um erro, eu pedi a Deus perdão e eu até acreditava que ele havia me perdoado, mas continuava me sentindo culpada por dias e às vezes até por semanas eu me sentia culpada e Deus teve que me ensinar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, em Romanos 8, verso 1. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Veja, em Cristo, você tem que aprender o quão importante é estar em Cristo. Pois pela morte que ele morreu para o pecado, rompendo seu relacionamento com ele. Em outras palavras, você não quer mais pecar? Você morreu para o desejo de pecar. O pecado não está morto, ele virá até você, mas você está morto para ele e não quer pecar. É por isso que às vezes você sente que há uma guerra acontecendo dentro de você, porque uma parte quer fazer o que é certo e a outra parte quer fazer o que é errado. Então você começa a pensar, o que há de errado comigo? E em Romanos capítulo 7 você verá como Paulo descreve esse sentimento e isso vai ajudá-lo a entender ainda mais. Pela morte que ele morreu para o pecado, rompendo seu relacionamento com ele de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora, ele vive para Deus, em comunhão ininterrupta com ele. Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você medita na palavra dele e fala com ele ao longo do dia, então mais perto você se torna dele.
e mais forte você se torna espiritualmente e mais fraca a sua carne vai ficando. A Bíblia diz que devemos crucificar a carne. Em Colossenses 3, na versão amplificada, está dizendo: mate a carne. Obviamente, Deus não quer que nós nos matemos literalmente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para não deixar a carne controlá-lo de forma alguma. Não permita que ela te controle. E eu descobri que você pode matar qualquer coisa se não alimentá-la. Então, digamos que o David diga algo que eu não gosto. Eu acho que preciso dizer algo de volta porque eu quero ter a última palavra. E agora que já estou mais madura em Deus, eu sei que Ele não quer que eu haja dessa forma com o Dave, sabe? Se foi algum tipo de correção que Dave me deu, eu preciso de recebê-la com graça. Bem, isso é desafiador, não é? Ninguém quer ouvir que está errado e dizer: que bom que me mostrou isso, obrigado. Mas a Bíblia diz que somente um tolo odeia a correção. E levou muito tempo até eu chegar ao ponto de poder dizer: obrigada por me mostrar isso. Então, digamos que agora eu esteja crescendo em Cristo e então, agora, quando David diz algo que pode ter um tom corretivo, você não deveria ter feito isso ou talvez você não deveria ter falado aquilo. Agora, em vez de seguir os meus sentimentos e responder algo de volta só para eu ter a última palavra e mostrar que ele não pode me dizer o que devo fazer, agora eu tenho esse espírito vivo aqui dentro que sempre me convence a não fazer isso porque não é o que Deus quer que eu faça. Então eu tenho uma escolha. Agora há uma guerra na minha alma. Quero fazer o que é errado, mas também fazer o que é certo. Bem, quanto mais eu não cedo à tentação de fazer a coisa errada, então menos eu alimento a carne e, eventualmente, posso, por assim dizer, matar aquela coisa ruim em mim que quer agir daquela forma. Por simplesmente, às vezes, bem no meio de um impulso, eu digo: Deus, me ajuda, porque eu quero respondê-lo. Mas sei que Deus não quer que eu faça isso. O diabo está me pressionando a fazê-lo, mas Deus não quer que eu faça. Ele me incentiva a fazer o certo e o diabo a fazer o errado. Agora, o que vou fazer? Há uma decisão a tomar? E toda vez que eu escolho a Deus um pouco mais da minha carne perde o controle que ela tem sobre mim e um pouco mais de mim passa a pertencer a Deus. Talvez você precise refletir sobre isso por um tempo, mas eu recomendo fortemente que leia Romanos 5, 6, 7 e 8. Estude isso e medite até que você possa entender qual é o significado de estar em Cristo. Veja, vivemos em dois lugares. Vivemos no céu e vivemos na terra. Meus pés estão nesta plataforma. Mas, de acordo com Efésios, estou ao mesmo tempo assentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus? A Bíblia diz que depois que ele terminou a obra que Deus lhe deu para fazer, ele se assentou à direita de Deus esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. E em outro lugar diz que estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, porque tudo o que é dele também é nosso, mesmo que nós não mereçamos. Ele mereceu por nós, ele conquistou por nós e agora, em seu nome, podemos reivindicar como nosso, porque nós somos co-herdeiros com ele. O que ele conquistou, nós herdamos.